Senhor. Descobri, Senhor, as tuas maravilhas na minha vida, Senhor. Em meu coração. Pode ser melhor para aquele que acredita, para aquela que confia, pode ser melhor. Descobri sua bate no seu coração bem, teu seu coração. Entre seus braços da liberdade, clame. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Elas querem. O boa noite, eu tenho certeza que vocês ensaiaram antes de eu chegar. Agora o boa noite foi, deu uma embolada aí no meio, né? Boa noite, mas Deus nos acuda, Deus nos socorre comigo. De repente o seu dia foi corrido, assim como o meu também. De repente a sua vida mesmo está girando, está tocando em caminho, mas eu tenho certeza que um grande processo de transformação na minha e na sua vida vai acontecer a partir dessa noite, amém? Pergunta a essa pessoa: você acredita nessa transformação da sua vida? E que ela respondeu para você, finalmente, de Deus? Sim. Então fala: vai ser uma noite de bênçãos na minha vida. Serão 9 semanas de graça na minha vida. Amém? Você toma posse disso? Glória a Deus, irmãos. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Irmãos, meu nome é Plínio Jorge. Tenho 41 anos de idade. Nem parece, né, irmãos? Parece que eu tenho menos, não parece? É o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso todo dia na minha vida. Ele que faz, ele que age, não todo dia eu amanheço mais novo, mais bonito. Sou casado com aquele de uma bênção de Deus na minha vida. Sou fruto do grupo da Nação Verdade que liberta aqui pertinho de você, em Barcelona, onde eu nasci no ministério de pregação e também no ministério de formação, daquele grupo de oração. Irmãos, alguém como nós, quando chegamos em um seminário de vida do Espírito Santo para pregar, não tem como nós não voltarmos, regressarmos lá no momento em que nós fizemos também, né, o nosso seminário de vida do Espírito Santo. Lá em 2002, irmãos, eu fiz o meu seminário de vida do Espírito Santo. E eu falo para vocês, irmãos, que de lá para cá Deus tem feito uma transformação na minha vida. Todo dia Deus faz uma transformação, faz algo de novo na minha vida, irmãos. E eu tenho certeza que da mesma maneira que Deus transformou a minha vida, Deus também quer transformar a sua vida. Deus também quer transformar a sua vida, irmãos. Porque nosso filho, mais 2002, você deve ter vivenciado tantas coisas. Irmãos, eu costumo dizer que Deus tem sempre uma carta na mão, sabe? Deus tem sempre uma maneira de me surpreender e te surpreender também. Então não importa se você já fez o seminário de vida do Espírito Santo e está pensando que sabe que já vai acontecer, já sabe que tudo vai acontecer, não. Deus tem uma surpresa para você, Deus tem uma carta na mão para você. E se você ainda não fez, excelente escolha. Parabéns, excelente escolha. Irmãos, eu falo que minha vida mudou. Irmãos, eu falo para vocês que eu era uma pessoa sem amigos nenhum. Olha quantos Deus está me dando só nessa noite, só no dia de hoje. Irmãos, eu era uma pessoa completamente triste. Hoje eu tenho uma alegria que eu só posso vivenciar na presença de Deus e com vocês, meus irmãos. Irmãos, eu não tinha amigos nenhum, como eu já coloquei. Irmãos, eu não tinha dinheiro.
Irmãos, tem um Deus que é apaixonado por esse bom dia que Ele fala. Todo dia ela todo dia comigo, filho meu. Deus todo dia faz isso comigo e por você. Por mim, por você, irmãos, nós temos um Deus que deu seu único filho, para que eu e você pudéssemos experimentar mais ainda da presença dEle. E é esse momento que Deus está iniciando em mim e em você nessa noite. A partir deste momento, irmãos, onde eu e você seremos convidados a experimentarmos o Deus de uma maneira diferente. A Ele você nos relacionarmos com Deus de uma maneira diferente. Se você ainda não se relacionava com Ele, tenha certeza que a partir de agora você vai se relacionar com esse Deus que te trouxe aqui. E é isso que estou vendo no rostos de muitos aqui. Está falando, opa, eu estou vindo para mudança de vida, porque minha vida é uma bagunça, não dá mais para continuar levando como eu estou. Tem isso aqui de falar, eu vou lá deixar essa graça acontecer, eu vou pedir de Deus. Também enxergos aqui rostinhos, irmãos, aqueles que estão aqui por causa da esposa, que ficou lá, você tem que fazer, você tem que fazer, né? Daquele esposo, né? Do marido também, daquela mãe que reflode. Quantas vezes pediu a Deus para você estar aqui? Mas Deus está começando um processo de transformação na sua vida, assim como começou na minha também, sabe? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso aí, irmãos. E a primeira semana, irmãos, o tema que nós vivenciaremos juntos é o semeador. É o primeiro tema, irmãos, é esse primeiro encontro que nós estamos tendo. E a palavra de Deus, irmãos, até mesmo a nossa igreja, vai dizer que o próprio Jesus, né, Ele se faz presente na Eucaristia. Mas Jesus também, irmãos, Ele se faz presente na palavra de Deus. Ele se faz presente nesse livro, na Bíblia. E tenha certeza, irmãos, que todas as palavras que aqui estão, elas têm uma força transformadora de vida. Ela tem uma potência, irmãos, capaz de mudar toda a realidade da minha e da sua vida. Pela palavra de Deus, irmãos, toda a vida, toda a história da minha e da sua vida, ela pode ser transformada. E é isso que Deus me trouxe e te trouxe aqui nessa noite, para que eu e você, ao recebermos a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus, ali se inicie um processo de transformação da minha e da sua vida. Mas é necessário nós deixarmos o nosso coração aberto. É necessário nós deixarmos o nosso coração aberto para que a graça dele venha acontecer na minha e na sua vida. Nós pegarmos a palavra de Deus, e principalmente lá nos evangelhos, nós vamos perceber que todas as pessoas, quando elas estavam com Jesus, quando elas ouviam aquilo que Jesus estava pregando, quando elas escutavam aquilo que Jesus estava falando com ela, a vida delas não permanecia mais a mesma. Pelo contrário, as vidas que se encontraram com Jesus, elas se transformaram. Ali havia muitas curas, ali havia também milagres. E da mesma maneira, irmãos, que isso acontecia mais de 2.000 anos atrás, Deus ainda quer continuar fazendo para mim, na sua vida, essa palavra que deve ser lançada sobre mim e sobre você, sobre o meu e sobre o seu coração. Pensa mais de 2.000 anos, irmãos, a palavra de Deus transformava a vida. Tenha certeza que ela não permanece até hoje. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, para ela, diz assim: ele está preparado para essa transformação? Olha só, vocês estão perguntando comigo. Vamos parar, vocês estão perguntando comigo. Sabe quando a pessoa entra na montanha russa e está falando assim: ai meu Deus, não sei se eu vou. Coragem. Pergunta para ela: você está preparado para essa transformação? E ela respondeu o quê? Sim.
É assim mesmo. O processo de transformação começou, então. Está começando aqui agora na minha, na sua vida. E vai exigir de mim, de você, uma fidelidade. Sabe, irmãos, que quando a gente começa a fazer o cenário de vida do Espírito Santo, é muito para surgir muitos motivos para que eu e você não estejamos aqui, sabe? Aquela tia que nunca foi na sua casa, ela vai até lá nessas 9 semanas, tá? Aquela visita, irmãos, que nunca te visitou, vai querer lá na sua casa tomar um café exatamente às 19h30, na sexta-feira, para que eu e você não estejamos aqui. Mas aí, irmãos, eu e você, sabendo que Deus me convidou e te convidou a estar aqui. Essa pessoa que fez um convite para você fazer essa inscrição foi um enviado de Deus, foi um anjo de Deus, foi um pretexto de Deus para te trazer aqui, tá? Pensa que você era para aquilo do que a falação da minha mãe. Não, foi um anjo que falou. Eu quero você lá. Foi Jesus que te convidou. Então, irmãos, esteja preparado para essa transformação. Esteja, como eu falei, disposto a vivenciar, a perseverar. Convido você a pegar a palavra de Deus, abrir a Bíblia, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 4 a 15. Você que trouxe a Bíblia lá nos Evangelhos, né? Nos Evangelhos, aí em Lucas 8, de 4 a 15. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema, mas você traga no próximo encontro que nós vamos utilizar a palavra de Deus, a Bíblia, ao longo dessas 9 semanas. Lá em Lucas 8, 4 a 15, é uma história que eu e você já conhecemos, mas nós vamos ouvi-la mais uma vez. Vai dizer assim: havia se reunido uma grande multidão, eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outras caíram no pedregulho e, tendo nascido, secou, por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produzindo frutos sem fruto. Dito isto, Jesus acrescentou, alterando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos aí, diga eu. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa essa parábola: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da aprovação a abandonam. Aqui caiu entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. Agora Jesus vai falar de mim e de você. Aqui caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, e retém-na e dão fruto pela perseverança. Vamos ler mais uma vez o versículo 15, onde Jesus está falando
retenha, né? Guarda no coração e no fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Então, irmãos, Jesus ele conta uma parábola. Porque uma parábola era uma maneira que Jesus ele tinha de encontrar, era uma metodologia que ele encontrou para facilitar o entendimento da palavra dele, aquilo que ele estava querendo dizer. Então, irmãos, vamos entender um pouquinho dessa passagem que eu e você certamente já ouvimos. Saiu o semeador a semear, lá no primeiro versículo que nós lemos. O semeador, irmãos, quem é o semeador? Deus. O semeador é Deus. A semente é a palavra de Deus. Deus ele saiu hoje para semear. O semeador saiu para semear. E a semente é a palavra dele. E Jesus está passando, né? Deus está passando aqui e lançando as sementes, lançando a palavra. Mas quando eu iniciei essa pregação falando que Deus, né? Nós entendemos que Jesus se faz presente na Eucaristia, Jesus se faz presente na palavra de Deus. Então, irmãos, sim, a palavra, se a semente é a palavra de Deus, podemos dizer também que o que está sendo lançado sobre nós é o próprio Deus. É o próprio Deus que está se permitindo, irmãos, se lançar sobre os nossos corações, para que Ele venha adentrar a minha morada, a sua morada, a minha casa, a sua casa, onde Ele quer fazer morada. Mas como nós lemos, irmãos, que vai determinar a maneira pela qual a semente vai ser tratada, é o filho que vai decidir por vocês, sim ou não? Não é o filho que vai decidir como vocês vão tratar essa semente no coração, não. Essa semente, irmãos, a forma pela qual ela será tratada, ela vai ser decidida por quem? Por mim. Não fala por nós, não, bate no peito e fala, é por mim. Essa responsabilidade tem que ser minha, tem que ser sua. Não é o filho que vai cuidar da semente que o próprio Deus está lançando sobre o meio do seu coração. Não sou eu que vou decidir. Não sou eu que vou cuidar dessa semente que está caindo no seu coração. É você mesmo. Então, como eu e você vamos tratar essa semente, como eu já falei, né? Que é a palavra de Deus, né? A palavra está sendo lançada no meu coração. A palavra de Deus, que é o próprio Deus, que é Jesus, está sendo lançada no meu coração. Então, eu e você vamos escolher como vamos querer tratar Jesus dentro do meu coração. Você vai querer tratar ele de qualquer maneira? Oi? Não? A resposta foi muito fraca. Se eu perguntasse para eles aqui, Diego, qual o melhor time do Brasil? Esses filhos, tudo tinha escrito no Flamengo. Eu tenho certeza, vocês estão tendo bem forte. Vocês vão querer cuidar de Jesus de qualquer maneira? Vocês vão cuidar dessa semente de qualquer maneira? Esse conhece não vai morrer, irmãos. É o próprio Jesus, o próprio Deus, isso aí. Então, irmãos, a semente é a palavra de Deus, é o próprio Deus que se lança sobre nós. E Jesus é a palavra. Jesus é a própria palavra, irmãos. Por isso a palavra, ela carrega em si mesma, presta atenção nisso. Carrega em si mesma a missão de Jesus de salvar. Jesus quer nos salvar. Fazer de nós filhos e filhos, amados por Ele. Quando eu e você acolhemos a palavra de Deus, irmãos, a nossa vida ela muda. Ela recebe a luz que vem de Jesus, recebe a vida plena que Ele vem dar a cada um de nós. Então é pela palavra, irmãos, que todas as graças vão acontecer na minha e na sua vida. É pela palavra de Deus, irmãos, que nós queremos ter, nós seremos salvos, que nós queremos e podemos seremos curados de todas as graças que Deus tem reservado para nós. Porque seremos salvos, né? Pela palavra de Deus, seremos curados, seremos curados de todas as nossas enfermidades, seja qual for, física, espiritual, porque essa força transformadora, irmãos, que é a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta, essa é uma chuva, como ela cai do céu, ela não vem por si só, não vem em vão, mas ela vem para produzir efeito. Da mesma forma, a chuva ela desce, ela executa todo o processo dela,
vai cair no solo, depende de toda a vegetação, ela possa continuar crescendo nela, a palavra de Deus, quando ela é lançada, irmãos, ela também faz efeito na minha e na sua vida. É necessário apenas que eu e você venhamos simplesmente queremos acreditar. Vai dizer na palavra de Deus que a parte da semente caiu à beira do caminho. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois o demônio destina a palavra do coração para que não creiam e não se salvem. Esses são, irmãos, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não colocam ela no seu coração, não colocam ela no centro da sua vida. Vai tratar essa semente de qualquer maneira, assim, sem desejo, sem ter cuidado nenhum. O que acontece, irmãos? O demônio ele vem e rouba, para que eu e você não alcancemos a graça da salvação. E é a falta de fé que muitas vezes também alcança o nosso coração. Amém. Eu estou passando por tanta dificuldade, eu perdi a fé. E aí, irmãos, se você deixou que a palavra de Deus ela cai à beira do caminho, o demônio vem e rouba, tira ela do meio do seu coração, impedindo, irmãos, que eu e você experimentemos o mover de Deus na gracinha sempre por falta de humildade. Aqueles que a recebem e são pedregosos, são os ouvintes da palavra de Deus que acolhem com alegria, mas não tem raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação abandona. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Minha vida está de vento em polpa. Eu vou querer fazer seminário, eu vou querer ir na missa, eu vou querer confessar, eu vou querer fazer tudo que eu tenho direito na igreja. Mas quando vem aquele momento de dificuldade, aquele momento de provação, o que é que você tiver, faz? Mete o pé. Não é verdade? Sabe por que isso acontece, irmão? Porque não deixamos a palavra de Deus fecundar no nosso coração. Nós não deixamos que ela ali germinasse. E ali ela não cria raízes, irmãos. Ali ela não cria raízes. É por falta de fidelidade, por falta de comprometimento, irmãos. Isso acontece. Deus me pediu que o dia hoje fosse corrido. Eu não vou nesse seminário, não vou lá ajudar. Não vou lá, se der, talvez eu vou essa semana que vem. Não. Nós não podemos deixar que o nosso coração ele seja esse solo de pedra. Vamos ter dificuldade? Vamos. Mas aí nós vamos permanecer fiéis. Acreditando mesmo que Jesus está conosco. Naquele momento de dor, nós vamos sofrer sim, mas nós vamos saber que Deus vai estar cuidando do nosso sofrimento. Deus vai estar cuidando da nossa dor. E o meu dia hoje foi muito difícil. Vem para a igreja, vem com a presença de Deus que vai compensar essa dificuldade que eu e você estamos vivenciando. Vai dizer, continuar assim na palavra de Deus. A outra caiu com os espinhos, cresceram com ela os espinhos e a sufocaram. Aqui caiu com os espinhos, diz os que ouvem a palavra, mas se prosseguem no caminho. São sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. E assim os seus frutos não amadurecem. Aqueles irmãos que faltam com a confiança em Deus. Aqueles que colocam não é a preocupação, não é a preocupação de não problema, mas colocam a preocupação maior do que o nosso Deus. E ao contrário, Deus é maior do que todas as nossas dificuldades. Então, colocar a minha preocupação, nós vamos colocar a oração em Deus. Então, não podemos colocar. Esses são aqueles corações que, vamos terminar, nós vamos querer continuar fumando baseado, tá bom? Olha, eu vou querer continuar seguindo seminário, mas eu vou continuar traindo minha esposa, tá comigo? Olha, então seja esses prazeres da vida, né? Vai sufocando a semente pelo seu coração. São esses vícios, essas são as coisas que tocam no coração de Deus, que vai sufocando essa semente, que vai sufocando Deus no nosso coração. Agora vamos falar de nós, que nós somos o solo fértil. Naquela terra onde somos. Vamos pegar o time do Brasil? Somos ou não somos, irmãos? Sim, nós somos solo fértil. Nós somos solo fértil, irmãos. Sim, nós somos solo fértil. Jesus também fala de mim e de você. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Está falando de mim e de você que tem a nossa fase do Senhor. Deus está certo, está dando certo. Deus ele se tornou na cruz por você para que eu e você dessemos certo. Eu e você nascemos para darmos certo. Olha
fala para ela, a conta da criatura que você nasceu para dar certo. Fala, pode falar com ela, mistério. Você nasceu para dar fruto. Então, irmãos, é hora que eu e você somos chamados a recebermos essa semente que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando só vez é Jesus, e aí nós vamos deixar que Jesus, ele gera frutos em nós. Quando você receber a palavra de Deus, que é o próprio Deus, tem que receber essa semente, aí nós vamos deixar gerar frutos. A palavra de Deus diz assim, né? Dá frutos pela perseverança. Eu já falei isso nessas novas semanas, nós precisamos perseverar para que Deus gere em nós frutos. Tem muitas pessoas esperando para colher os frutos que eu e você vamos dar. Você sabia disso, André? Tem muitas pessoas esperando para se livrar dos frutos que você vai dar. Você sabia disso, Juliana? Sabia disso, Maurício? Tem muitas pessoas desejando se alimentar. Você também foi sério. Pagar. Você também. Tem muitas pessoas. Às vezes a conversão na sua casa vai começar através de você. Às vezes o menino lá do seu serviço vai mudar através de você. Às vezes não. O seu coração vai começar através de você. A forma pela qual você vai escapar essa semente para o meu seu coração. Porque nós nascemos para dar. Nós nascemos para dar. Então vamos curar essa semente. Deixar que Deus ele pode as pessoas. Deus ele tem sonhos para realizar através de você. Deus tem muitos sonhos para realizar na sua vida. Quando eu sempre digo, já falei aqui, Deus tem sempre uma maneira de nos surpreender. Deus tem sonhos para realizar através de você. Vai ter momentos difíceis, vai, mas Ele vai estar lá juntinho com a gente. Vai ter momentos de dor, vai, mas Ele vai estar lá juntinho com a gente. Vai ter momentos de sofrimento, vai, mas Ele vai estar lá juntinho com a gente. Mas sobretudo, nunca se esqueça disso. Deus tem muitos sonhos para realizar em mim e em você. Porque você agora no seu coração nessa hora. Agora você vai começar a cuidar dessa semente. Daqui a pouco ele não vai embora.